Olá, sejam todos bem-vindos à SPR TV. Agora nós vamos falar um pouco sobre cases de marketing, estratégia e tecnologia que podem acelerar carreiras. Nós estamos aqui com o professor Demétrios dos Santos Ferreira. Demétrios é Head de Produtos em OKN, consultor de negócios em Carta Capital, coordenador de comissões da ANER, apaixonado por games. Estamos também com o professor Celso Fujisawa. O professor Celso é empresário contábil, facilitador integral, consultor empresarial em cultura organizacional, performance e propósito. Ele é sócio fundador da Contimed desde 1999, atuante no departamento de controladoria e palestrante em empreendedorismo na FGV São Paulo desde 2009. Responsável pela controladoria do grupo DI, Diagnóstico por Imagem, junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e Hospital do Coração por 15 anos, quando em 2010 participou do processo de incorporação pelo grupo Fleury. Muito obrigado pela presença, Demétrios, muito obrigado pela presença, Celso. É um prazer enorme tê-los aqui conosco, falando para um público que sei que o Celso está muito acostumado, né, um público de médicos, radiologistas, falando aqui sobre marketing, estratégia e tecnologia para a carreira médica. E eu gostaria de iniciar essa nossa mesa redonda com o professor Demétrios. Professor Demétrios, como é que o marketing e tecnologia estão associados no dia de hoje, né? Nos tempos modernos? Perfeito. Antes de tudo, uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu não conheci o congresso, não sou da área da saúde, estou mais relacionado à área de conteúdo e tecnologia, né? Então, para mim foi uma honra ter sido convidado aí pelo Dr. Daniel, pelo Celso. Não sou professor, acho que essa é uma informação importante. Eu trabalho mais com tecnologia e marketing do que necessariamente com educação. Mas eu acho que, para começar, eu acho que a gente poderia talvez estabelecer alguns paralelos importantes sobre o passado e o presente, olhando para o ponto de vista de marketing, né? Antigamente, no passado, o marketing era basicamente uma estratégia que você adotava, um conjunto de estratégias para publicizar para um serviço, um produto, independente das plataformas. Hoje em dia, essa estratégia, óbvio, ainda existe, mas ela está muito ligada à tecnologia, né? Então, é muito difícil falar de marketing hoje sem necessariamente estar em um contexto tecnológico. E aí, quando eu falo de contextos tecnológicos, a gente pode estar falando não só do ponto de vista de ferramentas técnicas em si, como website, aplicativo ou coisas semelhantes, mas como também as plataformas onde a gente pode atuar do ponto de vista de marketing, né? E essas plataformas, elas vão desde a construção de perfis consolidados em redes sociais, desde provavelmente aí algo relacionado também a plataformas de CRM, que a gente pode falar um pouquinho, que é a gestão da carteira de clientes, da carteira de negócios. Então tem uma série de estratégias aqui que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho, Daniel. E, inclusive, pegar alguns cases também que eu venho acompanhando, e aí dentro da área de medicina talvez seja mais difícil para que eu possa elencar cases mais técnicos, mas olhando principalmente para uma perspectiva de produção de conteúdo e interlocução ali, tanto com base de clientes quanto público, eu acho que é possível avançar, né? Eu acho que eu vou começar com um case muito interessante. Eu vou pegar meu celular aqui para mostrar aqui para vocês na prática, não em tela, mas verbalmente, um case que me chamou muito a atenção nos últimos meses. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse profissional aqui, que é o Bruno Baroni, né? Estava conversando com o Celso recentemente. Já ouviu falar dele, Daniel? Bruno Baroni, sim. O Bruno Baroni, ele é um médico dermatologista, né? Tinha seu público, ele é uma pessoa que foi primeiro reconhecido como um profissional de saúde. E aí aconteceu ao longo dos últimos 6 meses uma transformação radical na carreira dele, que ele mesmo se autodeclara nas redes sociais. Uma coisa muito interessante, né?
O Bruno Baroni, ele falava sobre dermatologia como um elemento primário, e sempre foi uma pessoa que teve muita capacidade de articulação, de comunicação, uma pessoa muito simpática. E num determinado momento, ele declarou a sua paixão por pistache, né? Que ele adora pistache, aquela coisa toda, e começou a experimentar alimentos baseados nesse ingrediente, no pistache. Começou com panetone ali na época do final do ano, depois foi avançando para outras questões como doces em geral, ovos de Páscoa, até mortadela ele já fez também, né? Algum tipo de comentário, algum tipo de conteúdo. E ele acabou se transformando não apenas em um dermatologista, mas uma espécie de embaixador especialista em pistache. É um caso muitíssimo curioso, né? E aí há uma questão de direcionamento, né? No caso do Bruno, que já está com quase 2 milhões de seguidores no TikTok, tem algo em torno de 500 mil seguidores no Instagram também, ou um pouco mais do que isso. Então, no caso dele, eu não estou aqui para representá-lo, sequer o conheço, eu estou falando especificamente do case do ponto de vista público, né? Mas o que deu para perceber é que ele teve um direcionamento ali que acabou saindo da esfera da medicina, né? Ele acabou se encontrando como um influenciador, como um produtor de conteúdo, e hoje, provavelmente, essa talvez seja a fonte primária dele, né? É uma coisa absolutamente inusitada, de alguma forma, né? Mas, por outro lado, existe também um caminho onde você não necessariamente precisa ir para uma outra direção em relação ao conteúdo para se transformar em uma pessoa pública, né? Acho que o Celso pode até falar da doutora Ana, acho que é um bom exemplo, né, Celso, para elencar. Só aproveitando, Demetrio, só em relação a essa guinada, né, desse case que você trouxe para nós. Você me disse aqui que não o conhece, mas que viu aí... Eu acompanhei, acompanhou tudo isso nas redes sociais. E como especialista em marketing, você acha que isso foi estratégico para engajamento, mudar o foco? Puramente médico, dermatologista, e de repente, pistache, essa mudança de foco. Foi estratégico, foi espontânea e acabou dando certo, crescendo? O que deu para perceber, e aí eu acho que talvez ele já tenha dado alguma entrevista falando mais pontualmente ali sobre essa guinada em 180 graus ali, né? O que deu para perceber é que ele primeiro, antes de tudo, eu acho que ele se mostrou uma pessoa capaz de dominar as plataformas, pilotar corretamente, se comunicar com o público, seja um público relacionado à questão da dermatologia ou seja um público interessado em gastronomia, não importa. O que importa ali é que ele se demonstrou uma pessoa muito capaz e articulada. E eu acho que essa foi a premissa para ele ter se transformado numa notoriedade neste tema do pistache em questão, né? Isso provavelmente ele não teria se tornado em um profissional reconhecido publicamente em nenhuma dessas duas áreas se ele não tivesse a premissa. Sim. Que eu acho que é essa capacidade de comunicação, de articulação. Então, isso acabou sendo o ponto principal dele. E domínio das ferramentas. Domínio das ferramentas, né? Então, dominar as ferramentas, eu acho que a gente pode começar a entrar mais especificamente aqui no tema central, é algo muito importante, pensando em marketing. E aí, sabe, Daniel, acho que tem algumas perspectivas para isso. Você pode ter uma perspectiva onde você está atuando enquanto uma persona, né? Que é o caso do Bruno, por exemplo. Ele é uma pessoa que não está necessariamente ligado a uma marca, a um grupo, ele não está representando ninguém além dele mesmo, né? Mas você também pode desenvolver uma comunicação voltada a marketing, onde ela é menos personalista, onde você não dependa necessariamente de uma pessoa e você, de alguma maneira, está representando ali uma marca ou está utilizando estratégias de domínio de plataformas sem necessariamente colocar a sua cara à frente dessas plataformas, né?
E aí eu elencaria um tema mais técnico para continuar esse argumento de domínio, que tem a ver com um conceito que vem surgindo no marketing nos últimos 5 anos, que é um conceito de brand publishing. Até um livro interessante, daqui a pouco eu pego o nome certinho para passar para a audiência, para quem quiser se aprofundar nisso. Mas o brand publishing, ele é uma estratégia que você adota em marketing que está muito baseada na sua capacidade de comunicação. Principalmente uma comunicação mais institucional, enquanto marca mesmo, né? Então, vou dar um exemplo prático. Você pode ter um website, eu e o Celso falávamos sobre isso há alguns minutos atrás, mas você pode ter, por exemplo, um website onde você descreva a sua prestação de serviço do ponto de vista técnico. Então, eu sou um profissional, eu quero ter meu site para ser encontrado, né, para ter o que nós chamaríamos aqui, entre aspas, de encontrabilidade nas plataformas digitais, onde eu vou descrever o meu currículo, em que área eu atuo, quais são as minhas especialidades, quais são os meus cases. Eu não sei como necessariamente cada um desses adjetivos se adequariam à área de saúde, mas em linhas gerais, pensando numa prestação de serviço, é isso que você tende a fazer, né? Como te encontrar, como entrar em contato, etc. Pois bem, quando você cria um conteúdo desse, por melhor que seja, mas ele é um conteúdo estático do ponto de vista de retroalimentação, ou seja, criou ali um site, aquele site ele é o seu cartão de visita e da forma que eu encontro ele em janeiro, provavelmente eu encontrarei esse mesmo site em dezembro. Isso vai ser um problema do ponto de vista de marketing de conteúdo. Isso é um problema complexo, porque simplesmente você está catalogado dentro da web. Mas os mecanismos de SEO, de encontrabilidade, de novo, entre aspas aqui, eles não levam em consideração apenas um site tecnicamente adequado. Eles levam em consideração a maneira com que você lida com aquele conteúdo do próprio site, né? E aí eu vou para o brand publishing, que é uma união desses conceitos. Você pode muito bem ter um site onde você, além de um profissional de saúde com todo o seu histórico, com todas as suas áreas de atuação, meios de contato, etc., você também gera um conteúdo primário que represente a tua marca, represente a tua atuação. Então, na radiologia eu teria algumas dificuldades de elencar que tipo de conteúdo poderia ser criado, mas com certeza todo mundo que está assistindo a gente aqui deve saber muito melhor isso. Mas suponhamos que você comece a gerar uma autoridade discursiva dentro de temas relacionados à radiologia, seja em equipamentos, diagnósticos, provavelmente você deve ter desmembramentos de especialidades, então você começa a gerar conteúdo sob essa perspectiva e passa a alimentar esse ambiente onde você se coloca com o seu cartão de visitas. Isso é uma excelente técnica do ponto de vista de encontrabilidade, porque os mecanismos de buscas, eles levam em consideração não apenas, por exemplo, um site bem feito, mas o quanto aquele site é atualizado, né? Se ele é atualizado constantemente, que tipo de informação que está ali, se é uma informação original quando comparada com outras plataformas, se é uma informação que tende a ter uma procura alta, né? Então, eu digito ali no Google alguma coisa específica, profissional de radiologia na região X, e aquele site está muito bem preparado, aquele ambiente digital está muito bem preparado. Provavelmente você vai ser encontrado mais facilmente do que um site que é mais estático, né? Uhum. Isso é um exemplo dentro de websites, mas acho que a gente poderia se estender a muitas outras possibilidades, né? E isso que você comentou seria, que é o brand publishing, né? Isso? Sim. Seria para corporações, empresas, e seria a mesma estratégia quando se fala de indivíduo, porque nós estamos, de repente é um médico radiologista que pretende fazer um marketing pessoal. Perfeito. É a mesma estratégia? É uma tem excelente diferenças? pergunta, Daniel. As estratégias, elas são semelhantes, mas podem ser aplicadas e adaptadas para cada contexto. Vou dar um exemplo aqui de como isso pode ser executado pensando em um profissional, né? Eu falei de site. Se esse profissional ele tem um site, e esse site tem como finalidade divulgá-lo enquanto profissional,
Essa produção de conteúdo, desse brand publishing, pode ocorrer sob a perspectiva desse profissional. É como se ele estivesse falando para um público e ele precisa desenhar qual público que ele gostaria de atingir. Se é um público especializado em B2B, que são empresas que te contratam para atender a pacientes, ou se é um público mais B2C, onde você vai atender diretamente os pacientes. Enfim, você vai canalizar o seu conteúdo de acordo com o seu negócio. E dá para ir além. Eu estou dando um exemplo aqui, estou exemplificando a partir de website, que é uma coisa primária, mas você pode ir muito além. Você pode ter uma atuação dentro do próprio LinkedIn, onde você constrói essa possibilidade de comunicação com o seu público de uma maneira também mais perene, frequente, né? Essa encontrabilidade digital está muito relacionada à perenidade. Você tem que produzir com constância esse conteúdo. No próprio LinkedIn, hoje já é possível você desenvolver, por exemplo, uma newsletter dentro da própria plataforma, né? Então você pode, por exemplo, suponhamos que estamos falando de um profissional que não necessariamente queira ter site, mas é uma pessoa reconhecida, por exemplo, dentro de uma plataforma como esta, o LinkedIn. Ele pode, por exemplo, desenvolver uma newsletter dentro do próprio LinkedIn, onde a sua rede e rede desses seus contatos primários poderão te seguir, se inscrever na tua newsletter e você estabelece uma comunicação com esse público. E essa comunicação, a depender de como ela se dá, ela é uma comunicação de brand publishing, porque no fundo você está agindo como um publisher, mas pensando em marca. E você pode ser essa marca, né? Então acho que isso ajudaria a contextualizar aí. Ficou claro? Sim. Tem diferença então, né? Tem diferença, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Eu queria muito que o Celso também, se possível, falasse no caso da doutora Ana. Sim. Conceituasse ela aqui, porque ninguém tem a obrigação de saber quem é a doutora Ana, né? Mas conheço algumas com o sobrenome, vai ser fácil identificá-la, né? Pois é, lá atrás, 10 anos atrás, eu comecei a identificar, visualizando ou conhecendo alguns médicos, né? Eu comecei a perceber que tinha alguns padrões naqueles médicos que conseguiam alavancar a carreira, né? E aí eu utilizei de uma metodologia, uma ferramenta para tentar ver aonde que estavam os padrões, né, em comum, né, desses profissionais que tinham assim, né, uma rapidez, né, vamos dizer assim, em despontar, né, naquele contexto. E aí eu utilizei a abordagem integral, né, do Ken Wilber, né, que quem não conhece também, mas é só para trazer aqui um pouco de teoria, vamos dizer assim. E aí, essa teoria, ela simplesmente é uma matriz, é uma coisa simples, é uma matriz, né, onde que você tem, né, no quadrante superior esquerdo, você tem o individual interior. Então, é onde que eu vejo, é uma perspectiva que eu vejo as crenças, que eu vejo as sombras do profissional, eu vejo, aliás, eu levanto, né, essas características, esses atributos daquele profissional por essa perspectiva, e lá também tem os valores pessoais da qual a pessoa acredita e que vão fazer sentido na projeção da carreira, né? No quadrante superior direito tem os comportamentos, tem a manifestação de como que essa pessoa, esse profissional, vai se comportar em determinados contextos. Tem a postura, a linguagem, né? E também os gatilhos emocionais, como que ele reage naquele gatilho para, né, para tentar, né, segurar e para também não ter muita divergência em relação ao que, né, ele se propõe, né, como imagem, né? Porque eu entendi lá que o médico é a própria imagem dele, ou é a própria marca dele, né? A marca é natural, isso. Os profissionais liberais têm muito disso. Em seguida, no quadrante inferior esquerdo, eu notei que é um quadrante que a gente vê que é um modo coletivo interior. E aí eu vi a cultura, né? Qual é a capacidade de adaptação daquele profissional estar inserido dentro daquela cultura, daquele grupo social da qual ele está, né, ligado ou se relacionando, né? Eu percebi que também, então eu fui linkando
essas funcionalidades, vamos dizer assim, né, que era desejável para que o profissional pudesse ter, né, subsídio para uma carreira de sucesso. E no quarto quadrante, que é, né, o quadrante inferior direito, que estava mais ligado aos sistemas da qual ele está inserido, né, um sistema familiar, o sistema das organizações da qual ele trabalha, né, que é todo são estruturas da qual ele precisa desempenhar determinado tipo de comportamento e também a forma de atuação. É ali que ele tem a possibilidade da troca de saberes, né, onde que vai compartilhar. Então, ele está muito mais ligado a um objetivo um pouco maior, além, né, da satisfação pessoal dele, né. Ao coletivo, né? Isso. E aí, olhando por essas 4 dimensões, Dani, eu percebi que tem padrões, né, que os profissionais eles precisam estar equilibrados nessas 4 perspectivas. São múltiplas faces para sua carreira decolar ou para você chegar no seu objetivo. Não é algo simples. Eu achei que você ia chegar aqui, elencar 2, 3 características e pronto. Não, são múltiplas faces, é complexo e tem que ser equilibrado, então, pelo jeito que... Isso, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na questão da cultura, por exemplo, né? Por exemplo, se você tem, né, um perfil de valores, né, que você acredita, né, muito fortes, né, se você tem em mente, né, de ter uma carreira, né, ou pelo menos uma imagem, né, como é que você vai se comportar numa empresa que tem uma cultura tóxica? Uhum. Né? Então, e aí o que acontece? Tem gente que ela vende o sucesso dela, né, entre aspas, vamos dizer assim, por uma questão assim, de momento, de oportunidade mesmo, né, mas para ter aquela alavancagem, vamos dizer assim, naquele momento. Mas a que custo? Né? Aí eu entendo assim, quanto mais a gente tem esse deslocamento entre o que a pessoa é e o que ela está criando como imagem, né, existe aí um descompasso, porque quando as pessoas descobrem como essa pessoa é de fato, existe realmente esse fato que pode destruir a carreira dele em 1 minuto. Celso, então, entendo aqui que uma premissa para uma carreira de sucesso seria a pessoa ser fiel aos seus princípios, independente do ambiente ou do que o momento ali proporciona para ela, mesmo que seja uma grande alavancagem momentânea, isso, ela tem que trazer seus princípios, demonstrar seus princípios. Né? Isso, e aí, fazendo um gancho com a Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é uma médica cliente nossa, que eu sigo ela já faz um bom tempo, eu percebi que, né, que ela tinha um equilíbrio, né, nessas 4 dimensões, e aí depois eu comecei a ver outras pessoas, outros profissionais também tendo, né, um caminho semelhante, né? Eu falei assim, puxa, isso aqui é um padrão legal para, né, para a gente se espelhar também, né, para a gente poder, e principalmente para as novas gerações, né, que as novas gerações elas têm uma ansiedade em relação à questão tecnologia, em relação a se projetar, mídias, né? Mídias, eu ter experiências. Então, assim, né, e como que a gente pode fazer a integração, né, dessas gerações diferentes, vamos dizer assim, né, com atributos diferentes, com interesses diferentes, né, para essa nova medicina. E Celso, você tem muitos clientes médicos, você deve ter clientes médicos de gerações diferentes, você percebe estratégias diferentes, de gerações diferentes, para o avanço na carreira? Você tem clientes mais novos que você vê que é um perfil diferente e que mesmo assim caminha no sentido de uma carreira de sucesso dentro do que ele espera para a profissão? Sim, quando eu comecei essa pesquisa, né, foi uma pesquisa bem assim, amadora, vamos dizer assim, né, mas era de interesse meu. Eu percebi que na geração mais nova, né, como eles têm uma certa facilidade com tecnologia, né, que é um ponto forte, mas existe também o excesso, né? Então, eu comecei a estudar polaridades entre, né, o que a pessoa tem de bom, mas o excesso daquele bom também prejudica também a carreira.
Sim. Né? E aí, falei, tá, como que a gente pode equilibrar, né? Mas dando um toque para aquelas pessoas que ela tem um certo limite também, se ela desejar né, prosperar na carreira também, entendeu? Então, e aí a gente tem uma conversa, a gente utiliza de uma pesquisa, né, para tentar dar esse contorno, né, mas sem, né, desestimular ela, né, a continuar a jornada dela. Interessante. Demétrios, faço até a mesma pergunta, na sua experiência aí, os jovens têm muita facilidade nas diferentes mídias sociais, né? Sim. Você percebe uma facilidade aí no marketing para essas pessoas, ou Olha, dessa geração mais nova, parece mais intrínseco? eu acho o seguinte sobre isso, sabe? É óbvio que os jovens têm uma capacidade maior de aprendizado de determinadas plataformas, né? Seria uma bobeira aqui afirmar que é diferente. Mas, por outro lado, eu acho que a tecnologia, de uma maneira geral, e aí falando mais do ponto de vista de sociedade mesmo, a tecnologia é algo que já está tão naturalizada em nossas vidas que essa linha de aprendizado ela vem se mostrando cada vez mais menos acentuada em relação às gerações, né? Hoje você já percebe que muitas dessas plataformas tecnológicas e digitais, elas já começam a ser adotadas por um público de maior idade de uma forma muito mais rápida do que no passado, né? No passado a gente tinha muita dificuldade de explicar para os nossos pais o que era o Orkut, por exemplo, né? E hoje em dia os nossos pais têm Instagram, né? Então provavelmente em breve abrirão seus perfis no TikTok também. Então eu acho que vem, pelo menos do ponto de vista de maquinagem desses instrumentos, eu acho que vem se transformando em algo menos desigual, apesar de reconhecer que os jovens ainda têm um domínio maior em relação a essas plataformas. Uma coisa também que eu acho que a gente poderia levar em consideração é que nós, que temos em torno de 30, 40 anos de idade, do ponto de vista de ferramentas técnicas, especialmente digitais, a gente passou por todas as evoluções, né? Nós somos uma geração que somos as últimas gerações que conhecem o mundo offline, são chavão, mas ele é muito real, né? Então, todo esse aprendizado, eu acho que ele se reflete numa capacidade cada vez maior de adaptação. Essa é a minha leitura. Tá. Excelente. E Celso, em relação aí à carreira, você falava de equilíbrio, né? Trouxe um case de sucesso, né? Você teria um case que você nitidamente percebeu que, olha, isso para a carreira não funcionou, foi prejudicial, assim, de tal forma que você conseguisse nos trazer uma mensagem assim, o que não fazer para a sua carreira não ir abaixo em vez de decolar, né, ou ter sucesso, não ter sucesso na carreira. Dani, a gente se deparou também, né, com alguns casos, né, de médicos que decidiram ir pelas práticas não éticas dentro da medicina. E, a princípio, a gente não declinou o cliente, né, esperando, ou pelo menos tendo uma esperança de que ele pudesse rever, né, essa decisão, né? E a gente, obviamente, a gente tentou, né, contornar a situação, mas assim, o que acontece? A gente também, a gente acredita que existe esse limite, né? Até que ponto a gente também gostaria de ter esse cliente, né, na nossa carteira. Então, foi uma reflexão que nós fizemos internamente e que aquela sinalização passou a ser considerada no briefing, quando nós fomos entender a demanda do cliente. Sim. Tá? E aí, o que acontece? Porque a gente também é profissional liberal e a gente também não gostaria de estar envolvido, né, com questões também que pudessem vir a público, né? E aí, você sabe, né, que tem
né, em todas as áreas de conhecimento, Sim. tem, né, profissionais que vão por esse caminho. Então, e aí eu diria que é difícil, mas quando a gente desperta, ou pelo menos revela, né, que a gente tem esse posicionamento lá na empresa, eles ficam surpresos, né, em relação a isso. Então, eu acho que e ajuda também no novo profissional a entender, né, como que ele deve se posicionar também no mercado, né? Então, se autoanalisar, né, se autoconhecer, para ver realmente o quanto que ele tem lá dentro, né, os valores que ele acredita e se esses valores estão alinhados com uma carreira de sucesso, né? O que, pelo menos assim, existe um contorno, né? Existe um limite que a gente não pode ultrapassar, né? Que nem um rio, né? As margens ali estão delineadas, né? E entendo que em cada cultura, país, enfim, né, tem isso bem claro. E os profissionais, eles precisam entender, né, que o excesso, o limite, né, essa transposição, isso é muito perigoso, navegar por essas águas. É como levar o compliance para a vida prática, tirar dos contratos, né? E levar ele para a mesa de negociação. Isso é muito corajoso, viu, Celso? Muito legal mesmo e parabéns, né? Então, E eu só complementaria, né, que eu acho que é difícil uma cartilha do que não fazer do ponto de vista de comunicação, né? Mas eu diria que uma tendência na contemporaneidade, olhando para essa questão da comunicação, é que quanto mais especialista você maior chance de engajamento de público, de seguidores você tem, né? Isso é uma coisa que a gente vem percebendo. De novo, vou recorrer ao caso do pistache. Provavelmente, se o Bruno falasse sobre gastronomia de uma maneira genérica, ele teria mais dificuldade de crescimento do que focando exatamente numa direção Entendi. muito específica, né? E isso faz com que você tenha um reconhecimento de autoridade. É um reconhecimento de autoridade, onde você se transforma, inclusive, em um referencial, não só em busca de conteúdo, estou falando de conteúdo, mas como também um referencial de um profissional para resolver um determinado tipo de problema. Então, eu acho que essa canalização, eu acho que a medicina, e agora falando totalmente como leigo aqui, mas eu acho que a medicina, ela é talvez uma das primeiras áreas onde essa questão da especialização tem um peso muito forte, né? Então, acho que as coisas acabam de alguma maneira se encontrando. Então, acho que nessa linha o que eu talvez recomendasse olhando para isso é que quanto mais, olhando para isso que eu digo marketing aqui, é que quanto mais generalista você talvez mais dificuldade em ter autoridade você de fato terá, né? Terá mais dificuldade em conquistar a autoridade. Acho que tem relação também com o seu público-alvo, Demetrios, então, porque você falou a questão do quão especialista você é, então pessoas mais experientes em um determinado assunto talvez tenham mais facilidade de ampliar seus horizontes no marketing, né? sim. Eu vejo na nossa profissão, médicos, radiologistas, se a pessoa é super especialista na unha do quinto dedo do pé, ela vai ter um público-alvo muito restrito. Sim, eu acho, olha, muito interessante. Eu acho que isso é um contraponto. Não digo necessariamente um paradoxo, mas eu acho que é um contraponto a se considerar, né? Sem dúvida, eu acho que determinadas especialidades podem te colocar ali num limbo de invisibilidade, né? Porque não tem público. Não Exatamente, tem é um problema. público-alvo. É um problema. Eu acho que essa delimitação sobre quem você quer atingir, com quem você quer falar, deve levar em considerações contextos bastante gerais mesmo, né? Que tipo de público eu tenho com aquele interesse, ou que de fato tem aquele problema, para que eu não fique falando sozinho ou seja consultado em situações muito pontuais, né? Agora, eu gostaria de relativizar, olhando de novo para conteúdo, pensando em veículos de comunicação, que é de fato aonde eu atuo. Você tem... Vou dar um exemplo bem rápido. Você tem veículos que são gigantescos,
e que falam com uma parte da sociedade muito representativa e diversificada, e você tem veículos muito menores que falam com públicos muito específicos. Às vezes, eu estou levando isso só como uma reflexão provocativa mesmo, mas às vezes muitas marcas elas se predispõem a escolher esses veículos menores porque estão falando com um público super segmentado, super selecionado e que talvez dialogue diretamente com o interesse delas. Então isso é uma coisa bem interessante também para se pensar, né? Para colocar na balança nessa relação, Daniel. Obrigado, Demetrios. Nossa conversa muito interessante, daria para ficar discutindo por um longo tempo, né? Carreira, marketing, né? Tecnologia. Mas a gente está partindo para os minutos finais dessa nossa conversa. Eu gostaria que os dois, Demetrios e Celso, passassem uma mensagem, né? Uma mensagem final que pudesse ajudar quem está nos assistindo aí no planejamento de carreira, no marketing, né? E o uso da tecnologia com isso tudo, né? Então, se pudessem, por favor, passar uma mensagem para o nosso público. Começo. Eu diria que eu já citei, né, que o próprio médico é a própria marca dele, né? Então, ele é o principal ativo que ele tem, né? E isso ele vai carregar para o resto da vida dele, né? Então, se uma coisa eu poderia falar, né, mas, pelo menos dar uma dica, né? Procura se autoconhecer, né? Ver o que realmente faz aquele friozinho, né? Aquela sensação realmente de você estar vivo, né? Que é o propósito, né? Olha, você escolheu a carreira médica, né? Pô, tem uma jornada muito longa de aprendizado, né? Poxa, né? E aí, por um instante, né? Você pode deslizar, né? Então, eu acho que assim, ter princípios éticos, eu acho que eu diria que, mas a partir do que você é, né? E não sair muito do trilho, porque você pode ter problemas na carreira. É isso. Ótimo, Celso. Eu complementaria aqui dizendo que foi uma honra estar aqui com vocês. Eu não tinha a grandeza desse segmento, quando eu vi ali o tamanho da feira, as marcas envolvidas, eu fiquei impressionado, assim, uma coisa muitíssimo interessante. E agradecer demais, inclusive, a oportunidade e dar os parabéns a todos vocês, profissionais de saúde, por terem escolhido esse segmento para atuarem, estarem aqui. Quem está nos assistindo, com certeza, tem um compromisso com essa responsabilidade sobre a área de saúde de alguma maneira. Então, muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Legal, obrigado. Eu que agradeço novamente a presença dos dois. Espero que todos que estejam assistindo consigam ter aproveitado e que possam utilizar isso no seu dia a dia. Lembro a todos que esse conteúdo ficará disponível nas plataformas da Sociedade Paulista de Radiologia. Um abraço e até logo. Obrigado.